Olá, amigos, retornamos com o nosso programa aí que a gente tem semanalmente na internet, no Facebook aí para você. Nós avaliamos sempre o futebol a nível de estado, a nível de município, de região e também, lógico, do Brasil e o mundo, até porque nós vamos falar também em Copa do Mundo. Eu, Dirceu Suzin, meu competente colega aí, muito abalado, Dayan Kleber. Tudo bom, Dayan? Tudo bem, Dirceu, os ouvintes, os internautas e... Eu estava olhando a tua palavra avaliação, né? Tu foi bem essa avaliação dos últimos dias, né? Tu foi mais ou menos nota de palpite, né? Errei tudo. A Copa do Mundo aí te deu uma judiada, né, tio? Meu Deus do céu. Eu errei os palpites. E tu errou por ter abraçado o Filipão, né? É. E tu confiava o Filipão, e você se deu mal com o Filipão. É, a única esperança do gremista ainda era o Filipão, né? E agora nem isso aí não tem mais. Mas... Copa do Mundo, a gente comentou no rádio durante a semana toda que nós tivemos uma Copa do Mundo excelente em estrutura, excelente em pessoas que, bom, a gente entrevistou aqui o filho da Sarita, o Emanuel, e ele nos colocou algumas coisas que a gente não teria, não sabia como era, porque a gente não estava lá, e assim, uma organização fantástica. Pena que a seleção brasileira não conseguiu fazer, pelo menos ir para a final e não tomar 7, aquele fiascão, que daí, isso queira ou não queira, abalou um pouco os brasileiros. Mas o que a gente avalia e tem que avaliar é que as pessoas que vieram de outro país para o Brasil, os jogadores, torcida, todo mundo falou bem. Todo mundo admirou a estrutura, todo mundo elogiou o Brasil, o país. E a gente lamenta um pouco pela falta de seriedade de alguns atletas, essa má convocação do Filipão, não sei se foi... O jogador não correspondeu o que ele tinha que colocar, ou não tinha padrão de jogo, enfim, nós tomamos 7-1 da Alemanha, que vai ficar marcado na história também do país. Vai ficar marcado essa Copa por uma baita Copa, com uma baita estrutura, como um país que recebeu muito bem os seus visitantes, mas também vai ficar marcada essa Copa pela tunda de 7-1 para a Alemanha. Nenhum brasileiro esperava isso. Você analisa assim a Copa do Mundo, ela foi, fora das 4 linhas, ela foi espetacular, maravilhosa. Foi uma Copa de congregação de pessoas, de amizades, de povos. Ela não foi tão linda para nós brasileiros, porque nós não chegamos na final. Se nós tivéssemos menos chegado na final, ela estaria de bom tamanho também nesse aspecto. Então a gente se frustra um pouco, porque não chegamos à final. Agora, você sempre tinha essa história massacrante sobre aqueles jogadores que perderam a Copa de 1950. Até o goleiro Barbosa, que foi o goleiro do 2-1, ele dizia que a pena máxima no Brasil por um crime era 34 anos. Né? E ele estava já com 50 anos pagando esse crime por ter perdido a Copa. Então, eu vejo que as duas goleadas que levamos, supera aquela, em questão de decepção, aquela derrota que tivemos em 1950. Porque foi vexatório, então isso vai ficar marcado e ficou marcado muito. Então essa questão agora tem que reavaliar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem que ser avaliado e a Copa, como a gente tem sempre, pelo menos na nossa avaliação, ela sempre deixa alguns pontos a você analisar do futebol. A Copa passada da Espanha disse que o futebol do toque de bola, o tic-tac que chamam, que prevalecia. A Espanha veio e levou uns tundão aí e foi embora cedo. Agora a Alemanha veio mostrar que o coletivo predomina, que nós ganhamos Copas com Pelé, com o Romário, com o Ronaldo, com o Ronaldinho, esperávamos o Neymar e não foi, e a Alemanha veio com um time sem nenhum destaque acima do que estavam todos convocados e ganhou a Copa. A Argentina com o Messi aos trancos e barrancos, ganhando nos pênaltis, ganhando nas prorrogações, ganhando nos minutos finais, também chegou à final, mas nada que brilhasse tanto o Messi. Portugal com o Cristiano Ronaldo ficou na primeira fase. Então, a Alemanha veio mostrar uma nova realidade. Eu não digo que é uma nova realidade, mas uma demonstração que o futebol ele vai se equiparando no aspecto condicionamento físico, parte tática, e ela vai para o coletivo. Então, se você tiver os 11 bons de bola, os 11 tem que ser quase iguais. Agora, tu tem um craque e de repente 2 caneludão e uns mais ou menos, você não equilibra mais o time. Então, tá aí o mérito da Alemanha ser campeão, justíssima.
e uma grande Copa, gente. Nós temos, nessa parte de Copa, nós tivemos uma espetacular Copa do Mundo. Olha, Dirceu, eu sou bem sincero em falar, e também não quero ser oportuno agora, porque o Brasil tomou 7, mas eu tenho outras gravações que eu fiz no rádio, que eu nunca fui fã da seleção brasileira. Quando o Felipão assumiu a seleção brasileira, voltei a ser fã, ou voltei a me preocupar, ou me interessar um pouco mais na seleção brasileira. E te confesso que se não fosse o Felipão, como a gente está participando de uma Copa do Mundo, a gente acaba se envolvendo da mesma maneira. Mas uma coisa eu digo para você, a seleção brasileira tem algo fora das 4 linhas que acabou prejudicando um pouco o time da seleção brasileira. Cara, é muita oba-oba, é muito dinheiro que rola, é a namorada que vai na concentração que o cara deixa aí, é a repórter daqui, é a repórter dali. Se o cara vai no banheiro, tem um cara filmando lá para ver onde é que o cara tá. É muita coisa envolvendo a equipe da seleção brasileira. Eu acho que entraram um pouco com uma soberba, entraram achando que iam derrubar, ganhar de todo mundo. Nós ganhamos a hora que nós queremos, porque a gente joga no Brasil, porque a seleção brasileira é o top dos top, e não foi o que aconteceu. Quando abriu o olho, meu filho, tinha tomado 7. E contra a Holanda da mesma forma. Cara, se você já tomou 7 da Alemanha, você tem ainda para recuperar, para deixar o brasileiro um pouquinho mais confortável, e vai lá e ganha da Holanda, cara. Vai lá e ganha. Levaram 3. Então o que quer dizer isso? Jogadores que não estavam comprometidos com a Copa. Muito fala-se que Copa foi vendida, que não acredito nisso. Isso é mentira. Mas assim, acho que tinha que ter um pouquinho mais de comprometimento. E isso que eu falei aqui no rádio, e que você me comentou no começo do nosso programa, que eu confiava muito no Felipão, justamente por causa disso. Que eu pensei que o Felipão, o buraco é mais embaixo. Aqui nós vamos jogar bola, vamos esquecer o oba-oba, vamos dar carrinho aqui, se precisar dar carrinho nós vamos dar. E não foi o que aconteceu. Foi bem pelo contrário, o time é muito faceirinho. Então essa foi a decepção. Mas muito bem colocado por você, a Copa foi excelente, fora as 4 linhas. E daqui, como diz a gente comentou no programa de esporte, na Centro-Oeste, que a Copa daqui 4 anos tem de novo. Não foi a última Copa, gente. Não foi a última. Daqui 4 anos tem de novo. E agora vamos partir pro Grêmio e o bicho vai pegar. Resumindo ainda um ponto da Copa, eu considero que o Felipão foi derrotado pela imprensa. Que quem escalou o time contra a Alemanha foi a imprensa. Não foi o Felipão. Porque se é o Felipão, tradicionalmente ele põe um time mais sem o Neymar, e ele põe um time mais fechado. Eu acredito que ele foi no oba-oba da imprensa e no oba-oba que estava o país aí com essa questão da Copa. Então, passada a Copa, justa a vitória da Alemanha, você não queria que a Argentina ganhasse? Não. Eu sei que você é contra a Argentina até... Não. É que eu sou contra a Argentina, eu sou alemão. Tá explicado. Eu sou alemão e eu torci para a Alemanha. Tá certo. E logicamente que se eu não fosse alemão, eu ia torcer igual para a Alemanha. Até porque tu nasceu em saudades também, né? Sim, graças a Terra Deus. de alemães. Alemães. Isso. Raumenschlager. Isso, é alemão. Tá. Mas eu também não queria que a Argentina ganhasse. Tá aí. Copa do... Você está sendo considerado aqui em Piauzinho o Mick Jagger? Mike Jagger. Aquele o pé frio, aquele que... Do Rolling Stones? Meu Deus. Eu estava preocupado, né? Tu me fala que assistiu o jogo da Alemanha e Argentina. Assisti. Todo o jogo? Todo o jogo. Prorrogação, tudo? Tudo. Então tu não é tão pé frio assim. Não sou tão pé frio. Tá mais ou menos. Foi algum desvio que aconteceu, deslize. Voltamos à nossa realidade, como diz a nossa província, de Campeonato Brasileiro. Série A, Chapecoense joga sábado em São Paulo, no Morumbi. O Grêmio tem um jogo com o Goiás na quarta, às 19h30, e o Inter com o Corinthians, na Arena Corinthians, que tu acha que tem medo que o Inter vai se dar mal lá, na quinta-feira. E aí, agora voltamos a remexer naquele nosso, onde nós sabemos chacoalhar a peneira. Olha, uma vantagem a gente já vai ter nesse retorno, né? Que? Nessa volta. O Brucutu já não vai jogar, né? Tu acha que o Edinho é banco? Você vai pro banco. A expectativa do Juliano, que foi contratado, não jogou. Foi comprado. Comprado pelo torcedor ainda. O Luan não foi vendido, certo? O Luan não foi vendido, e também o Fernandinho, que era pretendido por vários clubes, está no Grêmio, gente. Muito embora não estreie ainda, mas está ali no elenco. Tá aí. Então a gente, com certeza, se a gente falar como gremista que não temos aí uma expectativa desse retorno do brasileiro, nós estamos mentindo.
Mas a gente sabe que o Grêmio já trouxe muitas alegrias, mas também trouxe muitas tristezas. E esse ano, então, inclusive, só coisa ruim até agora. Então, vamos ficar na expectativa de que na volta do Campeonato Brasileiro o Grêmio se ajeite e consiga ganhar alguma coisa. Porque o Copa do Brasil já foi. O Grêmio vai jogar a Copa do Brasil. Vai jogar a Copa do Brasil. O Gauchão já tomou um tundão. E a Libertadores. A Libertadores também já foi? 2 só. Já foi, né? Sim, já foi. 2. Então, e tem o brasileiro. Eu quero te dizer que tu ainda até o final do ano, tu vai ter que botar uma faixa e soltar uns foguetes. Não, Pelo Grêmio. Eu vou fazer isso. Que esse nosso treinador ainda vai se ajeitar. Eu xinguei ele, tá? Mas eu acho que ele se alinhou agora. Tu xinga ele. Ah, não, mas ele se alinhou agora. Acho que ele assistiu os jogos da Copa do Mundo e ele viu algumas coisas positivas, né? Então, acreditamos que o Grêmio, em números, foi o que mais se reforçou. O Grêmio que mais se reforçou. Trouxe jogadores, Juliano... Não, Juliano era reserva do Inter. Não, mas o que ganhou uma Libertadores por aí. Mas era reserva. Era reserva do Inter. Não. O Fernandinho se arrastando lá no Atlético Mineiro. Vamos botar ele em forma. Mas tava gatinhando pra cima e pra baixo. Felipe Bastos. Aquele, se achar uma boate lá em Porto Alegre, ele vai fechar na primeira noite. Se livrou do Kleber. Falou em boate, se livrou do Kleber. É, uma coisa boa, né? Boa. E o Pará tem uma sombrinha também. Tem uma sombra. Agora vamos essa parte vamos endereçar. Internacional, o Inter com quase nenhuma contratação nenhuma. Contratou o Luque, né? O Luque é argentino. Com o William e D'Alessandro também se acertaram, parece. E o Inter ainda é um time para brigar para a ponta, não tem dúvida. Mas isso não tenha dúvida. Isso foi a primeira coisa que nós falamos no ano. O Inter é um forte candidato. E assim, Dirceu, o Grêmio, falar do Grêmio, mas já tentando que os colorados entendam. O Grêmio, se fosse por merecimento de beliscar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio estaria na frente do Inter. Porque nos últimos campeonatos brasileiros aí, o Grêmio está sempre beliscando. É terceiro, segundo, mas não chega porque não tem time. E o Internacional está que nem a Alemanha, está se preparando. Uma hora dessa o Inter vai papar um título brasileiro. Pode me inscrever. E esse ano aqui é um ano que pode acontecer do Inter ser campeão brasileiro. Uma equipe de muita qualidade, muito boa, tem um bom treinador. Devagarinho aí o Abel Braga vai ajeitando a equipe, tanto é que o Inter está com 16 pontos, o segundo colocado tem 16 pontos também, o único que foge, está fugindo um pouquinho é o Cruzeiro, que está com 18, 19, então a dupla Grenal eu vejo assim que vão fazer um baita campeonato brasileiro, tanto um quanto o outro, acredito nisso. Quem também se reforçou, teve saída de jogadores, saiu o Lauro, o goleiro, e não sei, acho que até o alemão centroavante, veio o Bruno Rangel, veio o zagueiro argentino. Isso, Mesa. Saiu o Regis, a Chapecoense, né? Chapecoense também, a volta do Camilo, vai estrear, lesionado que estava, e o Zezinho, que era do Atlético Paranaense, também veio. Então a Chapecoense, eu vejo que agora ela tem porte que vai ficar, não vai brigar para não cair, vai ficar num bloco intermediário. Sem dúvida, a Chapecoense tem um... Dirceu, quando parou o Campeonato Brasileiro, eu achei na minha cabeça que o Celso Rodrigues ia dar uma lapidada no time. Mas ele vai jogar com o Fabiano, vai jogar com o Rodrigo Biro, que é muito questionado pelo torcedor, embora que o Newton esteja suspenso. Ele vai manter os dois zagueiros, o André Paulino e o Rafael Lima. Tá? Ele vai manter o Wanderson e o Neném. Então esses jogadores que eu falei que eu comentei, Dirceu, é a base da Série B do ano passado. Bruno Rangel tá de volta. O Wanderson jogou no passado, o Neném jogou no passado. Então o Fabiano jogou no passado, os dois zagueiros no passado. Então quem que ele colocou? Ele colocou o Ricardo Conceição e o Dedé no meio de campo, incrementou um a mais, e o Camilo que vai estrear agora. Então a base da Chapecoense que vai estrear na volta contra o São Paulo é a base da Série B do ano passado. Então eu não sei se isso é bom ou é ruim. Não sei se a Chapecoense se preparou realmente para jogar uma Série A com um time totalmente diferente. Mas que nem você falou, o zagueiro Mesa já está chegando, já chegou, daqui um pouco vai ser um zagueiro titular. O Newton é jogador de Série A, daqui um pouco joga na lateral esquerda, e devagarinho o Celso Rodrigues vai ajeitando a equipe. Mas é parada dura. Como a gente comentou durante a semana, que os jogos que o Grêmio tem, que são jogos teoricamente fracos... uns 3 jogos, 4 jogos. 4 jogos. Figueirense, Curitiba,
Vitória da Bahia. Vitória da Bahia, 3 jogos e antes Goiás. do Grenal. E Goiás. 4 jogos antes do Grenal. 4 jogos antes do Grenal. Então você teoricamente fraco. A Chapecoense tem parada dura. Chapecoense tem Santos, tem São Paulo, depois tem Santos, ainda tem o Ceará pela Copa do Brasil fora de casa, aí depois retorna a jogar em casa com o Atlético Mineiro. Então a parada não é fácil para o Chapecoense. Mas a gente tá aí na torcida porque dê tudo certo e a Chapecoense pelo menos consiga o seu objetivo, que é permanecer na Série A. Ok? Ok. Então a gente espera que você, que sempre nos assiste, compartilhe, mande mensagem, dê sua opinião. A gente gosta muito aí saber que você está, pelo menos, dando a sua opinião do que a gente tem levado para você aí nas redes sociais. Ok, amigo Dayan? Ok, um grande abraço e a gente espera mais uma vez você que compartilhe, que comente, passa para os seus amigos, nos assiste, nos comente, nos dão a sua opinião, nos ajude também a melhorar. A gente precisa também do nosso internauta. Todas as terças-feiras no ar, o nosso Resenha Esportiva pela AG Produtora. Um grande abraço, boa semana a todos.